Portugal e Grécia defrontaram-se naquela que foi a primeira jornada da fase de grupos da fase final do Campeonato Europa de Seleções, competição esta disputada na Alemanha, e nós no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo aquilo que aconteceu neste encontro, analisar de certa forma, falar um bocadinho exatamente, um jogo que eu analisei na íntegra do primeiro ao último segundo, análise essa ao vídeo esse, que está único e exclusivamente disponível no Patreon, portanto tens o link aí na descrição para aderir ao Patreon e ter acesso não só a este jogo, a análise a este jogo, bem como a todos os jogos futuros da nossa seleção e quando estiver inserida nesta fase final, quando estiver a participar enquanto não for eliminada desta fase final do Campeonato Europa deste ano 2024. Já em relação àquilo que é o conteúdo que vou trazer aqui para o YouTube com relação a esta fase final, vou continuar a trazer aquele conteúdo que trago sempre nas fases finais da nossa seleção, ou nas fases finais onde a nossa seleção está presente, que ultimamente tem sido em todas, exatamente, acho que sim, exato, pronto, é isso, onde vou trazer estes resumos, estas análises, se bem que este ano não vai passar tanto por resumo, ok? Isto porque eu analisei o jogo, portanto não tive tempo, ou durante a análise não consegui fazer uma análise ao ponto de preparar efetivamente um resumo para aqui para o YouTube, mas vou de certa forma falar, passar aqui um bocadinho a minha opinião, aquilo que foi o jogo, portanto os factos do jogo, e pronto, aproveita e usa os comentários para também te expressares, para falar sobre aquilo que achaste deste primeiro encontro da nossa seleção neste Europeu 2024. Bem, relativamente àquilo que foi este encontro, para quem não viu o jogo, o resultado pode ser um bocadinho enganador. Portugal que venceu por 31-24 o resultado final, uma vitória por 7 golinhos de diferença, mas uma vitória que assim, à primeira vista, parece que foi facilmente conseguida, mas na realidade foi tudo menos fácil, até porque esta seleção grega que eu não conhecia de todo, obviamente que fiz aquele pequeno trabalhinho de pesquisa, de estudar um bocadinho esta seleção grega e perceber quais são os seus pontos fortes e por onde é que flui o seu jogo, quer em termos ofensivos, quer defensivos. A verdade é surpreendeu-me bastante, ok? Surpreendeu-me mesmo muito, apanhou-me completamente desprevenido, até porque eu tinha uma ideia em relação a esta seleção grega, e se tu fores ver a análise que eu trouxe para o Patreon, vais ficar a perceber exatamente isso que eu disse, ok, estou à espera de uma seleção grega assim, em termos ofensivos, e saiu assado. Exatamente, pronto. Portanto, eu estava à espera de uma Grécia a apostar muito no jogo pós 6 metros, portanto, jogadores da primeira linha muito fortes num para um, na chegada aos 6 metros, e muito jogo interior com pivô, algo que não se verificou, pelo menos neste encontro diante de Portugal, onde vimos uma Grécia a apostar muito, e com eficácia, mas e muito, na meia distância, e claramente em termos ofensivos, a Grécia destacou-se pela meia distância, pelos remates do meio da rua. Mas, olhando para o início do encontro, Portugal iniciou este encontro no ataque com um set que surpreendeu-me num aspecto. Portanto, Paulo Jorge Pereira lançou de início Diogo Rema na baliza, nenhuma surpresa quanto a isso. Também se fosse Capdeville não seria nenhuma surpresa. Na ponta direita António Areia, na lateral direita Kiko Costa, central Miguel Martins, lateral esquerda Salvador. E aqui entra então a primeira surpresa, digamos assim, para mim, foi a aposta em Salvador, que do jogo que eu trouxe aqui para o YouTube da análise ao Portugal-Alemanha, ou Alemanha-Portugal no caso, pronto, não interessa, o Salvador foi aposta praticamente meramente para o processo defensivo, e neste encontro de estreia da nossa seleção nesta fase final do Campeonato Europa, é lançado para a lateral esquerda, para o ataque. Sim, o Salvador é um lateral excelente, um lateral esquerdo de muita qualidade, sim, mas o processo onde ele se tem destacado ultimamente mais, mesmo em contexto de Sporting, tem sido na defesa, mas sim, entrou muito bem, mas de qualquer das maneiras a ter que destacar um elemento que me surpreendeu, Salvador a ser a aposta inicial no ataque da nossa seleção, foi talvez a grande surpresa para mim. Na ponta esquerda tivemos o Leonel Fernandes e na posição de pivô tivemos Luís Frado. Uma posição de pivô, ou focando agora na posição de pivô, os pivôs que estão a sofrer bastante, ou sofreram bastante em termos de pré-europeu e agora durante o europeu, ou seja, o que eu quero dizer com isto, a posição de pivô à entrada para este europeu foi, ou era talvez, e é ainda, pronto, mas era talvez a posição mais desfalcada da nossa seleção, que tu olhavas para a convocatória final de Jorge Pereira e sentias que faltava ali qualquer coisa, não querendo tirar qualidade aos pivôs que foram convocados, no caso da Aimar Salina inicialmente, e já vou explicar este inicialmente que coloquei aqui, tu pessoalmente já sabes, mas pronto, já lá vamos. Inicialmente Aimar Salina, Luís Frado, Ricardo Brandão, não querendo desmerecer ou tirar qualidade, qualquer tipo de qualidade a estes pivôs, que são 3 pivôs de muita qualidade, cada um à sua maneira, mas obviamente que a nossa seleção ficava sempre mais enriquecida em termos teóricos, atenção, com um Vitório Torriza, um Alexis Borges, etc. Focando naquilo que é Vitório Torriza, ausente por lesão, portanto, contra uma lesão ao serviço do Futebol Porto, portanto, já sabia há bastante tempo que não ia ser opção para esta fase final do europeu, e depois entra então aqui a questão do Aimar Salina, portanto, Paulo Jorge Pereira inicialmente convoca Luís Frado, Aimar Salina e Ricardo Brandão, já em vésperas deste europeu arrancar, soube-se, aconteceu o Aimar lesionar-se e devido a esse infortúnio, o Paulo Jorge Pereira teve que convocar então um pivô daquelas reservas, daqueles 2 elementos de reserva que tinha à sua disposição para suprimir qualquer ausência, ou para suprir qualquer ausência por lesão no caso, e um desses 2 jogadores que estavam disponíveis era Fábio Silva, o outro Miguel Espinha guarda-redes, Fábio Silva pivô da Artística da Banca. É exatamente Fábio Silva que é convocado para o lugar de Aimar Salina, e um Fábio Silva que esteve em grande destaque neste
este jogo diante da Grécia. Pronto, já estou aqui a adiantar-me um bocadinho naquilo que é esta análise ou este discurso ou esta conversa sobre este encontro, mas sim, Fábio Silva esteve em grande plano, mas já lá vamos. Focando então naquilo que foi o início deste encontro, como eu já fiz referência, Portugal apostou num set que a grande surpresa ofensiva foi Salvador. Portugal que nem entrou assim muito bem no jogo, ou melhor, Portugal no seu todo, posso dizer que nem entrou assim muito bem por comparação com a Grécia. As duas equipas até entraram bastante idênticas no encontro, mas tenho aqui que destacar um jogador claramente, Diogo Rema. Diogo Rema teve uma entrada de jogo incrível, o rapaz fez uma defesa, depois no ataque seguinte, que foi um contra-ataque da Grécia, voltou a sacar a bola a 2 tempos. Minha nossa, ok, foi um jogo incrível de Diogo Rema. Diogo Rema, curiosamente, fez só os primeiros 30 minutos deste encontro, portanto acabou por nem ser aposta na segunda parte, e também, para a segunda parte entrou o Capdeville e não esteve abaixo de Diogo Rema, vamos ser sinceros, ok, o Capdeville que engatou de uma forma incrível na segunda parte, mas tendo em conta aquela que foi a primeira parte, Portugal teve um arranque muito semelhante ao da Grécia. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que as duas seleções estavam muito iguais no jogo, quando falhava uma, falhava a outra também, quando uma cometia falhas técnicas, outra também cometia, então o jogo andava muito cá e lá, até, aliás, aconteceu a Grécia entrar melhor no encontro, para todos os efeitos, esteve a vencer 1-0, 2-1, etc. Depois Portugal aí sim já vira o resultado a seu favor e já entra numa vantagem de 4-2, 2 golos à maior, uma vantagem que nunca mais largou. Ao longo da primeira parte, Portugal foi estando sempre na frente do marcador, como a Grécia a correr sempre atrás do prejuízo, Portugal que foi estando muito bem naquela que eram as suas ideias ofensivas e extremamente competente defensivamente, ok? Em termos de organização defensiva, processo defensivo, gostei muito da nossa seleção, muito compacta, muito coesa, e aí destacar o trabalho dos terceiros defensores. No caso, na altura tínhamos Alexandre Cavalcante e Salvador, coisa linda, uma linha defensiva que inicialmente foi composta por Diogo Rema na baliza, exatamente, mas linha defensiva, primeiro defensor do lado direito, vamos ver se eu me lembro, Kiko Costa, seguido segundo defensor, Luís Frade, como terceiros de um lado tínhamos o Alexandre Cavalcante e do outro Salvador, a segundo lado esquerdo tínhamos o Leonel Fernandes, o ponta esquerda a ser aposta, o ponta esquerda da equipa a ser aposta como segundo defensor, uma dinâmica ou uma aposta que já tínhamos visto no jogo diante da Alemanha de preparação para esta fase final, e a primeira do mesmo lado, portanto lado esquerdo, tínhamos o Miguel Martins. Portugal que defensivamente, como eu disse, apostou, ou melhor, não disse isto, mas apostou no 6-0, mas como eu disse, Portugal esteve muito bem defensivamente, gostei muito do trabalho dos terceiros defensores e segundos também o Gilberto, quando foi chamado a participar como segundo defensor, esteve muito bem, incrível mesmo, e Portugal em termos defensivos não foi onde perdeu o jogo, não é questão de ter perdido o jogo, porque não perdeu, mas não foi em termos defensivos que Portugal mais fraquejou, mais vacilou, não de todo. O problema de Portugal neste encontro foi a eficácia no momento de finalização, e aí destacar o guarda-redes da Grécia, que se chama Bukovinas, exatamente, Petros Bukovinas, ele que esteve muito bem entre os postos, fez N defesas, eu não contei, ok, não contei, cheguei a um ponto que até perdi mesmo a conta às defesas que ele fez, mas esteve mesmo em grande plano. Aliás, dos 3 guarda-redes que foram a jogo, portanto, os 2 de Portugal, Diogo Rema e Gustavo Capdeville, e do lado da Grécia, o Petros Bukovinas, se calhar o Bukovinas foi aquele que acabou por aparecer mais, mas também jogou os 60 minutos, enquanto Rema jogou 30 e Capdeville os 30, sim, é verdade, mas isto para dizer que os 3 guarda-redes estiveram incríveis entre os postos e, portanto, por consequência, os ataques pouco eficazes, e a ineficácia se calhar foi a expressão ou a palavra ineficácia é a palavra que mais designa ou mais define ou mais descreve aquilo, ou melhor descreve aquilo que foram os ataques das equipas, o processo ofensivo dos dois lados. Um ponto também a destacar desta primeira parte foram as falhas técnicas, como eu já fiz referência, mas no caso destacar os contra-ataques, os golos em contra-ataque que a Grécia foi marcando ao longo desta primeira parte, ao longo destes primeiros 30 minutos, situações essas em que Portugal, depois de cometer falha técnica, depois de perder a bola, não estava a recuperar bem defensivamente, o que levou inclusive Paulo Jorge Pereira a pedir um time-out nesta primeira parte e a frisar exatamente isso, que era importante recuperar. Recuperação defensiva é esta que eu, por exemplo, no jogo diante da Alemanha elogiei bastante e que no arranque deste encontro, na análise que fiz, que está no Patreon, tens o link aí na descrição para veres essa análise na íntegra, mas que eu no início da análise a este jogo Portugal-Grécia eu fiz essa referência que é ok, estou à espera de Portugal, estou à espera de ver uma seleção portuguesa a recuperar muito bem defensivamente, à semelhança daquilo que vi diante da Alemanha, algo que não se verificou nestes primeiros 30 minutos. Portanto, a Grécia não só conseguiu marcar muitos gols através do remate de meia distância, como também através de situações de contra-ataque, isto numa fase inicial dos primeiros 30 minutos até Paulo Jorge Pereira colocar o time-out, e aí sim, a partir desse momento, Portugal já corrigiu e muito esse trabalho ou essa situação que diz respeito às recuperações defensivas após perda da posse da bola. Também nesta primeira parte dizer que Portugal ou Paulo Jorge Pereira foi mexendo muito na nossa equipa, principalmente em termos ofensivos, alterações estas no ataque se refletiram obviamente na defesa também, e com estas mexidas Portugal ao longo destes primeiros 30 minutos não perdeu de todo qualidade, ok? Isso é um ponto muito importante, que mostra que todo o grupo está em sintonia, temos um grupo muito equilibrado. Eu já fiz esta referência no jogo diante da Alemanha. Portugal, eu acho que para esta fase final tem um grupo muito equilibrado, nota-se que cada posição está muito equilibrada, está bem composta, tem elementos muito interessantes, temos elementos muito interessantes para cada uma das posições. Talvez, pronto, volto a destacar aquele ponto inicial a mais desfalcado seja a posição de pivô, ainda assim, e volto a dizer, atenção a Fábio Silva, que eu não sei se foi um joguinho só e aconteceu e não sei o quê, mas a verdade é que neste jogo diante da Grécia esteve incrível. Nesta primeira parte, e já que estou a falar de pivôs, tenho que obviamente destacar o jogo em troco pivô, portanto
portanto Portugal a pôr em prática aquela que é a sua essência, o jogo em troco pivô, e aí a Grécia sentiu muitas dificuldades no anular do jogo em troco pivô da nossa seleção. Destacar o trabalho de Miguel Martins, ou a parceria Miguel Martins-Luís Frade. Luís Frade esteve incrível, pelo menos em termos ofensivos na primeira parte, incrível mesmo. E pronto, Paulo Jorge Pereira foi mexendo muito na equipa, e uma primeira parte que terminou então com o resultado 18-14 favorável à nossa seleção, uma vantagem de 4 gols que se justificava completamente. Já em relação àquilo que foi a segunda parte, os segundos 30 minutos, meus amigos, foi uma viragem do caraças. A seleção grega entrou com tudo, parecia que os níveis motivacionais ao intervalo subiram do lado da seleção grega. Não sei como é que foi a palestra ao intervalo do selecionador da Grécia, mas que foi bom foi porque surtiu o seu vídeo feito em campo, e a Grécia entrou com tudo. Portugal esteve 10 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, algo do género, sem marcar um único golo. Aliás, Portugal no arranque da segunda parte faz um golinho, mas depois durante esse período de 8, 9 minutos que eu frisei aqui, não fez mais nenhum golo, e a Grécia foi fazendo golos. Não muitos, portanto, posso dizer que tivemos um arranque de jogos, primeiros 10 minutos da segunda parte, em que as duas seleções foram mostrando um bocadinho daquilo que haviam mostrado também na primeira, que é falta de eficácia aos 6 metros ou no momento de finalização. E aí destacar uma vez mais o guarda-redes da Grécia, o Bukovinas, e do lado português, Capdeville. Mas Portugal até aos 15 minutos, acho que posso arredondar desta forma, até aos 15 minutos da segunda parte, foi estando claramente por baixo da seleção grega, portanto a Grécia por cima no encontro, uma Grécia que foi apostando e apostando e apostando na meia distância. Destacar em termos de meia distância o central da equipa, que é o Málios, um central que joga na equipa do AEK de Antenas, o central de muita qualidade, aliás, um jogador que tem muita facilidade de tirar do meio da rua, algo que eu volto a dizer, não estava à espera lá da seleção da Grécia. E ele que neste encontro, se não estou em erro, foi o melhor marcador com 6 golinhos, exatamente, portanto os mesmos golos que o melhor marcador da nossa seleção, Francisco Costa, também ele com 6. E depois destacar também o lateral esquerdo, penso que ele seja lateral esquerdo, que é o Sava Chavas, um jogador desta seleção grega, exatamente, o lateral esquerdo do Olympiacos da Grécia, portanto uma seleção grega que tem muito jogador da Grécia, boa. Pronto, uma seleção grega que tem muito jogador do campeonato grego, ok? Muitos destes jogadores gregos atuam em equipas da Grécia, o que não deixa de ser curioso com um ou outro jogador a atuar num campeonato fora do seu país natal. Mas voltando àquilo que foi esta segunda parte, uma Grécia então a apostar muito na meia distância, Portugal não saber anular, a não conseguir anular de todo esse poder de fogo da Grécia, e depois também Capdeville nestes primeiros 15 minutos da segunda parte a não aparecer muito, ou pelo menos a não conseguir compensar aqueles que eram os erros defensivos da equipa. Portugal a não conseguir anular então a meia distância da Grécia, mas curiosamente nem foi na defesa onde Portugal foi estando pior, até porque, como eu disse no resumo da primeira parte, ou da análise à primeira parte, Portugal em termos defensivos foi estando muito bem mesmo. Gostei muito da nossa seleção no processo defensivo, no momento defensivo. O problema aqui não foi o facto de Portugal estar a sofrer golos de meia distância nesta segunda parte, o problema foi sim o ataque, em que Portugal não estava a conseguir chegar ao golo. Uma Grécia muito proativa defensivamente, muito disciplinada, muito mais agressiva, e isso foi o fator então diferenciador nesta segunda parte, que fez então com que a seleção grega entrasse claramente por cima da seleção nacional portuguesa. A partir dos 15 minutos desta segunda parte, mais ou menos, Paulo Jorge Pereira lança duas peças no ataque que foram importantíssimas para que Portugal voltasse a superiorizar a seleção grega, e essas duas peças lançadas foram na lateral esquerda Alexandre Cavalcanti e na lateral direita Joaquim Nazaré. Joaquim Nazaré entrou com tudo neste encontro, ele que entrou então nessa fase final do encontro, ou nessa segunda metade de segunda parte, o último quarto de jogo, e esteve muito bem. As duas primeiras situações que teve de ataque fez gol, portanto 2 remates, aliás, um primeiro gol de meia distância, um segundo ataque à penetração, ataque aos 6 metros, finalizar aos 6 metros, coisa linda, e depois também foi aparecendo muito em termos de jogo em troco pivô. Da mesma forma que Joaquim Nazaré foi aparecendo na lateral direita, Alexandre Cavalcanti foi aparecendo também na lateral esquerda, com muita meia distância, era aquilo que estava a faltar a Portugal. Nesse aspecto, no arranque de segunda parte, Paulo Jorge Pereira lançou Martim e Kiko nas laterais da nossa seleção, eles que não foram estando bem, até porque lá está, coincidiu com o facto da Grécia estar preparada para aquilo que eram as individualidades de Martim e de Kiko, e muito agressivo na defesa à Grécia, portanto muito agressiva, muito proativa, e que a partir do momento que o Martim recebia a bola e tomava aquelas trajetórias mais largas para fazer aquele trabalho em toda a largura, os jogadores gregos imediatamente caíam em cima do Martim, condicionando muito o seu trabalho assim mais individual, o que fez com que o Martim acabasse por ficar fora do jogo, assim como o Kiko, em termos de organização de jogo, em termos de jogo corrido, digamos, até porque o Kiko da marca dos 7 metros foi estando incrível, esteve 100% eficaz. Assim sendo, e tendo já como aposta na lateral esquerda Alexandre Cavalcanti e Joaquim Nazaré na lateral direita, Portugal começou então a desbloquear o seu ataque, como eu disse, e o jogo voltou a equilibrar nesta segunda parte. A Grécia, que até então havia encostado no marcador, aliás, acredito ou penso eu, a Grécia chegou a ter o jogo empatado, se não estou em erro, ou se não esteve empatado, esteve apenas a perder por um golo, nunca esteve na frente do marcador nesta segunda parte, acho eu, independentemente de ter entrado muito melhor que Portugal nestes segundos 30 minutos, nunca chegou a estar na frente do marcador, acho eu, mas chegou sim a ter o jogo empatado, a empatar o encontro. Avançando, Portugal também defensivamente melhorou, e a Grécia deixou de aparecer tanto em termos de meia distância, e quando eu digo que Portugal defensivamente melhorou, tenho que claramente destacar, ou refiro-me claramente a Gustavo
Gustavo Capdeville. Gustavo Capdeville que tardou nestes segundos 30 minutos a aparecer entre os postes, mas assim que apareceu, meus amigos, nunca mais desapareceu. Tão simples quanto isso, ok? O Gustavo Capdeville que foi dado pelo 0-0 como MVP deste encontro e percebeu perfeitamente, mas acho que não podemos ser injustos para com o Diogo Rema, que esteve incrível na primeira parte, portanto eu acho que é aquele MVP que podemos dividir ou repartir por Diogo Rema e Gustavo Capdeville, os dois guarda-redes convocados para esta fase final por Paulo Jorge Pereira. E o Gustavo Capdeville, voltando àquilo que foi a segunda parte, esteve incrível, ok? Irrepreensivelmente bem, onde a partir do momento que apareceu uma vez, nunca mais desapareceu, como eu disse, e esteve realmente muito bem. Portanto, juntando aquilo que foi Gustavo Capdeville nos segundos 15 minutos àquilo que foi também Portugal em termos ofensivos neste mesmo período, fez com que isto tudo junto, este combo, fez com que Portugal se distanciasse novamente no marcador, não só voltasse à diferença com que foi para o intervalo de 4 golos, como ainda ampliá-la para 10. Portugal chegou a estar a ganhar por 10 golinhos exatamente, e depois obviamente foi uma vantagem que foi sendo gerida por Paulo Jorge Pereira, o que permitiu também rodar muito na equipa e apostar em diferentes jogadores. Fábio Silva, e já que estou a falar de diferentes jogadores serem aposta, Fábio Silva que foi então aposta para o lugar de Luís Frade. Luís Frade que até então havia sido aposta constante, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos, ofensivos para a posição de pivô, defensivos, com a aposta como segundo defensor, quer lado esquerdo, quer lado direito da defesa, e nesse aspecto o Fábio Silva, quando é lançado no encontro para o lugar de Luís Frade, isto em termos ofensivos esteve incrível, ok? Fábio Silva entrou, fez 4 remates, 4 golos, não falhou nenhum remate aos 6 metros, acho eu, e esteve muito bem no trabalho de sem bola. Sim senhor, gostei muito de Fábio Silva neste encontro, ele que fez então o seu primeiro jogo internacional ao serviço da Seleção Nacional Portuguesa, e estreia maravilhosa, estreou-se numa fase final de um campeonato da Europa que não é para todos, e com 4 golinhos foi um dos melhores marcadores da nossa seleção. Portugal, estando confortável no jogo, foi gerindo então, como eu disse, esta vantagem até ao final do mesmo, até ao término do mesmo, e pronto, foi estando bem. Paulo Jorge Pereira foi promovendo algumas mexidas no set da nossa equipa, quer em termos ofensivos, quer defensivos, e pronto, e tudo isto culminou na vitória de Portugal por 31-24, uma vitória muito bem conseguida por parte da nossa seleção, que valeu pelos primeiros 30 minutos, sim, em que foi melhor que a Grécia, e pelos últimos 15 minutos do jogo, onde uma vez mais foi melhor, muito melhor que a Grécia, e esses sim, os últimos 15 minutos foram incríveis. A Grécia que também deixou de aparecer em termos de meia distância, portanto Portugal já estava a fechar muito bem o espaço aos 6 metros, muito bem mesmo, e não só continua a fechar muito bem o espaço aos 6 metros para que a Grécia não pudesse apostar no jogo em troco pivô e ataque à penetração, jogo de 1 para 1, etc. Já não bastava isso, como ainda conseguiu parar a meia distância, nem que fosse em último caso por Gustavo Capdeville, que esteve realmente muito bem neste encontro. Tudo isto, como eu disse, culminou então no resultado final, 31-24, venceu a Seleção Nacional Portuguesa, uma vitória super importante, e Portugal tinha que obrigatoriamente vencer este encontro, não só pela questão de ser a primeira jornada e ser importante mesmo animicamente para a equipa ou para a Seleção Nacional Portuguesa entrar com o pé direito na competição, é sempre um fator motivacional extra, é sempre algo que motiva a equipa para o restante da competição ou para o resto da competição, mas não só era importante vencer por ser a primeira jornada, eu acho que mais do que isso era importante vencer por se tratar da Grécia, a seleção que teoricamente neste grupo F é mais fraca, e algo que não mostrou todo neste jogo ser, ok, obviamente que é uma seleção que se nota algumas limitações, fragilidades sim, fragilidades têm todas, mas sim, nota-se que a Grécia tem ali algumas limitações em termos de jogo, mas nada que vá ao encontro daquilo que era a teoria, e nesse aspecto gostei muito da seleção grega. Mas pronto, como eu disse, era importante Portugal vencer este encontro mais do que ser a primeira jornada, por ser o adversário que era a Grécia, e que teoricamente neste grupo F não deixa de ser o adversário mais fraco do grupo. Com esta vitória, Portugal arranca então da melhor forma possível esta fase de grupos, uma vitória por 31-24, uma vitória muito bem conseguida, categórica, por uma boa margem, sim senhor. 7 golinhos são sempre 7 golinhos, é sempre uma margem muito interessante, e Portugal agora vai defrontar na próxima jornada à Chequia, um jogo que vai ser obviamente mais complicado que este com a Grécia, pelo menos a teoria assim o diz, e vamos ver se Portugal vence assim, enquanto que é para depois ir para a última jornada diante da Dinamarca, que teoricamente será então, em caso de vitória nessa segunda jornada, Portugal teoricamente vai para a última jornada diante da Dinamarca, jogar pelo primeiro lugar do grupo, portanto já com o apuramento para a fase seguinte garantido, e é esse o objetivo da nossa seleção. Relativamente àquilo que foram as individualidades da nossa seleção, portanto, ainda assim jogador por jogador, este ano não vou atribuir pontuações, ok, ao contrário daquilo que fiz em todas as fases finais que analisei aqui da nossa seleção, em que eu atribuía sempre pontuações aos jogadores. Pronto, não vou atribuir porque eu estive a gravar a análise, portanto eu estive a reagir, a vibrar, tudo isso, portanto não deu para eu estar aqui a anotar, a fazer esse trabalho de pontuação tendo em conta os meus critérios, ok? Mas facilmente destaco aqui um lote de jogadores que eu gostei muito de ver participar. Olha, começando pela baliza Diogo Rema e Capdeville, e se calhar aqui vai estar muito daquele que foi o meu MVP deste encontro, portanto entre Rema e Capdeville tenho muitas dúvidas a quem atribuir o MVP. Epá, eu até posso estender a todo este lote que vou falar o MVP, porque realmente vários jogadores estiveram muito bem, então naquela fase crítica do jogo na segunda parte estiveram realmente muito bem, foram muito importantes, cada um à sua maneira e na sua função, mas eu tendo que destacar um jogador para MVP, vai ser claramente guarda-redes. Agora Rema ou Capdeville, se calhar concordo com o 0-0 e dou ao Capdeville. Eu não sei quem é que foi o MVP oficial do encontro, mas realmente o Capdeville esteve muito bem mesmo, e se calhar aquilo que o faz estar melhor em termos de pontuação, digamos assim, para MVP ou
candidato a MVP. Aquilo que o faz estar por cima de Diogo Rema talvez seja o facto de ter aparecido na altura crítica do jogo e que era importante alguém aparecer, e foi ele quem apareceu mais, ou com maior evidência, maior plano. Mas pá, não posso desvalorizar aquilo que foi o Diogo Rema na primeira parte, que foi uma coisa linda, fantástica. Depois, olhando para as outras posições, em termos defensivos, quero destacar o Alexandre Cavalcante, o Salvador, o Luís Frado, o Gilberto Duarte esteve incrível neste encontro, principalmente em termos defensivos, mas também em certos momentos ofensivos. Em termos de finalização, o jogador que esteve 100% eficaz sempre que foi chamado a finalizar. O Alexandre Cavalcante, e por aquilo que disse nesta análise, ou neste resumo, ou nesta conversa, ou o que tu quiseres, neste balanço daquilo que foi o jogo, esteve incrível em termos defensivos e ofensivos, e foi um dos elementos que apareceu nessa fase crítica do jogo. Aliás, ele esteve 100% eficaz, muito bem mesmo no momento de finalização. O Salvador também foi estando muito bem defensivamente. Pá, defensivamente podia destacar aqui vários jogadores, mas a ter que destacar dois do plano defensivo, excluindo guarda-redes: Alexandre Cavalcanti, Gilberto Duarte e Salvador. Pá, também gostei bem do Salvador e do Luís Frado também. Pronto, não interessa. O Portugal, de modo geral, foi estando muito bem na defesa. Já em termos ofensivos, aí tem claramente que destacar muitos jogadores. Pá, não é assim muitos, mas tenho que destacar o Alexandre Cavalcanti e o Joaquim Nazaré, claramente, porque foram os dois elementos que mais se evidenciaram nessa fase crítica. Os dois elementos essenciais em termos de processo ofensivo para que Portugal saísse daquele buraco em que estava enfiado, ou no momento em que a Grécia estava por cima do encontro. Foram os dois jogadores essencialíssimos para desbloquear o ataque da nossa seleção. Também posso destacar o Luís Frado, que esteve muito bem quando chamado a jogo no processo ofensivo na posição de pivô. Fábio Silva esteve muito bem também quando chamado a jogo no trabalho no X-Metal e com pivô também. Destacar os centrais, Rui Silva e Miguel Martins, estiveram muito bem. O Rui, que foi o jogador que mais, ou o central que mais tempo esteve na segunda parte, acho eu, e esteve muito bem na organização do jogo, também na primeira foi aparecendo. Portanto, os dois centrais foram meio que repartindo o tempo de jogo e estiveram muito bem, quer o Miguel, quer o Rui. Pronto, acho que é mais ou menos isso. Portanto, em termos ofensivos, Alexandre Cavalcante, Joaquim Nazaré, Rui Silva, Miguel Martins, Fábio Silva, Luís Frado. Pronto, é basicamente isso. São muitos jogadores, não são? Pá, eu acho que este jogo não dá mesmo para escolher um MVP, um jogador a destacar, à exceção dos guarda-redes. Pronto, que aí eu acho que é por onde vai passar o meu MVP ali muito, Diogo Rema, Capdeville, e vou atribuir ao Capdeville então. Pronto, mas esquecendo os guarda-redes, pá, não consigo destacar assim um único jogador, porque vários foram aparecendo e muito bem em grande plano. Bem, da minha parte está tudo falado. Marcamos então agora encontro para a próxima jornada, que é o Chequia-Portugal, portanto jogo da segunda jornada. E que jogo que vai ser, meus amigos, eu espero estar aqui com a mesma felicidade que estou hoje. Vamos ver. Bem, da minha parte está tudo falado. Resta-me então só agradecer tudo por deixar aqui no canal. Com vocês foi Greg Days. Até à próxima e fui. Pau, pau.